Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E dessa vez mais uma dica da nossa querida irmã Andresa Moraes, que inclusive teve gente que disse: Davi, preste atenção em quem está mandando as dicas, estão mandando dicas erradas, se referindo àquele vídeo que a gente teve que tirar do ar, né? Falando daquela aproximação do Bolsonaro com o Guilherme de Pádua, né? Que ele veio desmentir que era fake news e etc, etc. Eu já dei minha opinião e a Andresa primeiro mandou a versão, né? Que afirmava que houve um encontro e mandou em seguida, eu já tinha inclusive feito um vídeo, mas ela mandou em seguida a matéria explicando que ele estava negando. Eu mesmo assim manti a publicação, por quê? Porque quando eu li a matéria, eu já vi que aquilo ali, no mínimo, tem um fundo de verdade. Já expliquei os pontos para vocês, né? Se você ainda não entendeu, veja esse vídeo aí. Mas resumindo aqui para você, não tenho medo de falar, nunca tive, nunca terei. No dia que eu tiver, eu não faço mais vídeo. E eu disse que eu não acredito que uma pessoa que é presidente vai sair da sua cidade, do seu estado, vai lá para outra cidade onde tem um cara, né, conhecido, um pastor polêmico, justamente por ter se tornado pastor, um assassino. E aí o cara vai para a igreja do cara, fica junto ali a pessoa que o tornou pastor, que o defende com unhas e dentes, dizendo que ele é nova pessoa, que é nova criatura, etc, etc. Já expliquei também o meu ponto de vista sobre isso. O próprio Jesus estava ali pedindo ao Pai, Pai, né, com toda a boa vontade do mundo para pagar pelos nossos pecados, e disse: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. E Deus disse o quê? Não, meu filho, aí tem uma dívida e a dívida é grande. Esse pecado que está aí tem que ser pago. E Jesus pagou por todos nós, para que todos aqueles que verdadeiramente se arrepender possam ser salvos. Mas esse arrependimento, ele vem em seguida de atos. Ele vem em seguida de abrir mão da vaidade. E você olha para o Guilherme de Pádua e você vê que é a vaidade pura. Além de que o crime dele está muito longe de ser pago. Pessoas como ele se aproveitam do sistema fraco que tem aqui no Brasil, onde uma pessoa tira a vida de outra de forma brutal e pega no máximo 6 anos de cadeia. É um absurdo o que acontece no Brasil. Já precisa ser revisto isso, e você sabe muito bem, você que está verdadeiramente desperto sabe porque é assim. Se a população quer uma lei mais dura, se as autoridades, os policiais querem leis mais duras, por que é que não se faz? Não se faz porque alguém lá de fora não quer que faça. O verdadeiro manda-chuva dessa nação, aquele que manda dos nossos políticos, esse sistema que manda dos nossos políticos não quer isso. Esse é o ponto, acredite você ou não. Aí, voltando aqui para o assunto do vídeo, certo? Só dando esse esclarecimento. Então a Andresa fez a parte dela, ela não mandou dica errada, ela mandou a verdade. E a verdade é muito clara, tá certo? Então mais uma vez eu agradeço a nossa irmã Andresa. E vamos aqui seguindo com mais uma dica que ela envia, né? Que é sobre o Monark. Monark que já chamou a atenção aqui de todos nós por defender, né, que se criasse, ou políticos pudessem defender abertamente o partido dos bigodinhos, né? Quisesse aqui defender as ideias dos bigodinhos, que isso pudesse ser feito, né? Então eu disse aqui que ele era um idiota, mas deve ter falado aquilo sem pensar, não parou para pensar no que aquilo significava. Mas não, hoje a gente vê que o cara é um imbecil mesmo e tem que ser excluído, porque é esse tipo de pessoa que não para pensar nas consequências, que faz um monte de coisa ruim realmente acontecer. Ah, o que é que tem defender isso ou aquilo? Agora, para você ter noção, a matéria está aqui no Correio Brasiliense e diz o seguinte, ó: após defender a criação de um partido dos bigodes aqui no Brasil, o podcast Monark voltou a causar polêmica na internet. Ele disse no Monark Talks que quem consome safadeza infantil não deve ser considerado um criminoso. Nas redes sociais, como era de se esperar, o comentário gerou grande revolta em várias pessoas. É óbvio que gera revolta. Você imagina aí a sua criança, que no nosso tempo, quando eu ainda era criança também, e já fui me entendendo por gente, você chegava num terreiro de um sítio, tava lá a criança só de sunga, né? O menino só de sunga, a menina só de calcinha. E o povo daquela época não tinha esse olhar maligno que as pessoas têm hoje. As pessoas, muito pelo contrário, tinham um olhar de ternura, porque se lembrava de si próprio, brincando no quintal. Não tinha esse olhar maldoso de ficar vendo posição que tá, olhando para partes íntimas, que hoje só mostra o aumento da maldade e que essa sociedade está perdida, não evoluímos nada. Muito pelo contrário, estamos regredindo aos tempos de Sodoma e Gomorra e da velha Babilônia. Eu canso de falar isso aqui todos os dias. Dizer que a gente está evoluindo para quê? Nós estamos regredindo. Pessoas fracas, medrosas, amantes de si mesmo, mentirosas, avarentas, a maioria está assim. Capaz de olhar para uma criança com olhares do mal. Como é que pode uma coisa dessa? É claro que tem boas pessoas aqui, nesse canal tá cheio de boas pessoas que ainda guardam esses bons sentimentos, que aprenderam com seus próprios pais, que era gente de bem. Mas outra parte, infelizmente, maioria da sociedade, está totalmente desviada. Então, se essa é a realidade de hoje, o cara defender que a pessoa consuma, como aquele, lembra daquele PC Siqueira? Que a gente desceu o porrete nele aqui,
A mídia se calou. Por quê? Porque ele é uma esquerdinha também, né? Mas chegaram até a cancelar um programa que participava ele, aquele outro Rafinha, que é outro lixo, na minha opinião, e aquele outro, né, que também é Cauê Moura, que também é bem famoso. Eu acho que o nome do programa era Ilha de Barbados. Nunca assisti um programa daquele lixo, né? Já dá pra ver pelos convidados. Mas aí cancelaram o programa e tinha bastante audiência. Cancelaram por quê? Porque pensaram que a merda ia ser maior. Então cancelaram logo, a mídia ficou calada, essa mídia patética que a gente tem, né, e que é alimentada pelo dinheiro público. Hoje tá claro, não é os anúncios que sustentam a velha mídia. Quem sustenta hoje é o governo. Governos de esquerda, governo de direita, e enche essas mídias de dinheiro. É milhões e bilhões para eles. Os anunciantes são parte da receita, mas não são toda. A grande verdade é essa. Então vamos lá. Antes de mais nada, vale ressaltar que consumir, armazenar ou adquirir materiais, né, e coisas íntimas e infantil é crime no Brasil, conforme o artigo 241/B. Lembre bem desse artigo, tá certo? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena pode chegar a 4 anos de reclusão e multa. É muito pouca essa pena aqui. Devia aumentar em muito. No mínimo 8 anos. Desse modo, o assunto virou tema no podcast de Monark, na plataforma Hubble, já que ele foi banido do YouTube. Ele discutia com um convidado sobre o caso do PC Siqueira, que virou alvo de investigação após vazamento de mensagens e acusações de, vocês sabem de quê, né? De pedó, e vocês sabem que o resto é filia. Com isso, Monark defende: eu não sei se ele é um criminoso. Eu acho que o crime está em você produzir e divulgar. Mas que uma parada que você vai falar, puta, esse cara não bate bem das bolas. Com certeza é, entendeu? Então ele faz aqui meio que o advogado do diabo. Ó, eu não acho que é crime, mas se fala isso pra mim, eu vou dizer que o cara não bate bem das bolas. Não interessa, ô Monarca, a tua opinião em nada, meu irmão. Não interessa a minha, não interessa a de ninguém. Interessa é o que isso resulta. O cara tá lá guardando esse tipo de material, por quê? Porque ele tem um desejo. E ele fica alimentando esse desejo pra quê? Pra uma hora ou outra ele conseguir realizar esse desejo, que vai ser abusar de uma criança. Então a polícia, as autoridades, elas agem com o quê? Com prevenção. Porque depois que acontece, meu irmão, não tem mais como reparar. Se prende, né, pra punir o criminoso, mas a verdade é que não consegue reparar o mal que foi feito. É simplesmente uma resposta à indignação das pessoas. Mas que a gente sabe que o dano fica feito e, infelizmente, na maioria das vezes é irreversível. As cicatrizes ficam. E uma pessoa que é formador de opinião, que tem um monte de moleque, né, ali seguindo, porque é isso, esses caras têm uma audiência grande, você vê, aí minha nossa, o cara realmente é influente. A maioria é moleque ali. Eu acho que a Evinha maldita tá comendo o cérebro dele. Eu acho que ele já tá misturando com outras coisas e tá comendo o cérebro desse animal. Vamos lá, seguindo aqui. Logo depois, o podcast ressaltou que a partir do momento que a pessoa apenas consome o conteúdo e não chega a abusar de uma criança, não deveria ser presa. Mas criminoso eu não sei, entendeu? Não sei, um cara que é pedó, né? Porque eu gostaria de prender ele. Se ele tivesse ameaçado outras crianças, né? Afirmou ele. Então só conversa besteira. Como é que o cara cheio de fumaça no cérebro vai falar alguma coisa que preste? Agora é realmente incrível como as pessoas dão ouvido a isso aqui. Se ele está assistindo a uma parada, é uma merda. É uma atitude de bosta. Aí fala um palavrão. É bem esquisito. Eu não seria amigo dessa pessoa. Mas eu não sei se ele deveria ser preso, entendeu? É claro que ele deveria. É claro que ele deveria. Porque essas imagens que ele está em posse são criminosas. É igual aquele cara ali, né? Que vai comprar um aparelho de som, ele chega ali na loja, sabe que o aparelho é 5 mil reais e chega um cara oferecendo a ele um sem nota, sem nada, por 500 reais e ele, não, isso aqui é legítimo. Ele olha pro cara, sabe pela cara do indivíduo, ele não teria condição de comprar um som daquele aí e compra por 500 reais. Isso é um negócio legítimo, tem que ir pra cadeia mesmo. Se o Monark defende de fato, as pessoas dão livre a sua opinião, um cara como ele deveria também ser preso junto por apologia. Meter na cadeia também com a mesma pena. Pra aprender que a internet não é lugar de você vomitar esse lixo. De verdade, é assim, entendeu? Porque o crime de verdade é você expor ou abusar, né, de uma criança, na minha opinião, concluiu. Não, é a mesma coisa. O que consome é até pior. Porque muitas vezes o que tá vendendo, tem caso e não é defendendo, não é dizendo isso pra amenizar, mas tem pai e mãe que vive na mais absoluta miséria, tenta se inscrever nesses programas como Bolsa Brasil e etc, não consegue, de tamanho analfabetismo, tem quem faça isso pra eles, então a pessoa fica ali passando fome, e algumas têm conseguido, nesse tipo de coisa, chega um lá e diz, olha, deixa eu tirar uma foto, eu consigo vender, te dou alguma coisa, dá 10 reais pela foto, 20 reais, e a pessoa pensa, olha, eu vou ter que fazer isso. Não é defendendo, porque pai e mãe, de verdade, seja a situação que for, vai trabalhar, vai procurar um emprego, vai até pedir esmola, mas não se passa para fazer uma coisa dessa. Mas nem todos são iguais, tem uns mais fracos que, devido a uma situação dessa, acaba tirando foto, até da própria esposa, às vezes, e vende a pessoas aproveitadoras que colocam na internet e ganham muito dinheiro em cima. Paga 10 contos, se existe. Se Monark parasse de consumir tanta fumaça e fosse pesquisar, ele ia ver isso.
né? Um imbecil desses. E aí é por isso que eu digo que o cara que consome, ele é pior, ele é o pior criminoso. Porque seja qual for o produto, meu irmão, se tiver quem consuma, vai ter quem venda. Sempre foi assim. Aqui na minha garagem, por exemplo, tá cheio de terra o chão. Eu vou varrer aquela terra, vou botar no saco de lixo e vou botar para ser levada. Se alguém disser Davi, eu compro. Eu vou passar a vender. É simples assim. O comentário gerou revolta nas redes sociais. O YouTube Felipe Neto, por exemplo, o chamou de ser humano merda. Eu diria muito pior. E completou dizendo, isso já ultrapassou todos os limites do ele é só burro. É muito mais do que burrice, realmente, é safadeza. Já tá merecendo aí uma cadeia mesmo, pra servir de exemplo para outros caras, né? Monark defendeu a criação do partido, aí a gente já até falou disso aqui, né? Então eles relembram o caso aqui e diz que na época ele falou que tava muito bêbado, por isso que falou, mas na verdade aquilo foi uma defesa. Aí ele continua pensando a mesma coisa, né? Mas era um assunto controverso. Esse daqui, meu irmão, não tem esse tipo de controvérsia, não, é cadeia mesmo. Os pais hoje em dia já tem que se esforçar para trazer o alimento para dentro de casa, já tem que se esforçar com essa exposição toda que se tem por causa das redes sociais, né? Um monte de criança eu vejo aí tirando foto em posições sensuais influenciadas por pessoas como a Anitta. Então os pais já tem que se virar nos 30, né, para estar ali orientando os filhos e ainda dar conta de trabalhar e sustentar, e ainda tem que ficar preocupada com essas pessoas doidas, essas pessoas que querem de todo jeito consumir esse tipo de material, e ainda vem um idiota com influência dizer que não, essas pessoas podem mesmo consumir. O problema é de quem cria, mas elas podem ter no seu computador, podem armazenar, pode fazer o que quiser. Isso é um absurdo, meu irmão. Tem que prender mesmo, meter na cadeia para ele aprender a medir as palavras dele. Já tá na hora de fazer isso. Vamos ver se tem lei na justiça mesmo, né? Ou se a lei ela é exclusiva para alguns, né? Vamos ver isso aí. Eu gostaria de saber a tua opinião, meus irmãos. Principalmente você que é pai, você que tem uma irmãzinha, um irmãozinho dentro de casa. Como é que você se sente ouvindo que hoje esse é o tipo de debate, né, promovido? Tanta coisa acontecendo no mundo e essa cambada, com perdão da palavra, de vagabundo vai procurar isso aqui. Enfim, fiquem todos com Deus, meus irmãos. Nós voltamos às 5 da tarde com mais um vídeo. Um abraço e fui.